criançada, tudo bom? Eu vou fazer com vocês uma super maratona de lendas brasileiras. Vamos fazer uma viagem em todo o nosso Brasil para conhecermos histórias fantásticas. Vamos comigo? E a primeira história que eu vou contar para vocês das nossas lendas e folclores brasileiros é a do Curupira. Sim, aquele menininho com cabelos vermelhos e os pés voltados para trás. Curupira é muito esperto e quando chega na floresta, alguém que queira cortar uma árvore ou caçar algum animal, lá vem o Curupira para assustar e para espantar essa pessoa dali. E o melhor, a pessoa não sabe onde ele está, de trás para frente ou de frente para trás, se perde por ali e sai correndo de medo. Dizem que o Curupira tem em todas as regiões das florestas do Brasil. Parece que teve origem no Sudeste. Mas o que importa, variando uma história para outra, além desse Brasil bem grandão, é que o Curupira é um grande e forte protetor da nossa natureza. Da maratona das lendas e folclore brasileiro é o Boitatá, aquela cobra tão grande que passeia, sim, pelas nossas florestas. E dizem também pelas florestas da América Central e América do Sul. Tem várias histórias do Boitatá. Mas a que eu mais gosto é aquela que diz que em alguns dias choveu muito e todo mundo teve que se esconder por tempos e tempos e tempos. Boitatá, que já era diferente por ser uma cobra bem grande, se escondeu numa caverna e ficou ali por tanto tempo que perdeu a sensibilidade dos olhos. Quando saiu da floresta e o sol já estava lá em cima, quando olhou para aquele sol, os seus olhos começaram a brilhar e ficaram muito fortes e brilhosos. E dizem que quando aparece alguém na floresta para queimar a floresta ou destruí-la, ele fica com tanta raiva e seus olhos, que já são brilhosos, ficam feito fogo para defender as florestas dos inimigos. Vou contar para vocês, é uma das minhas preferidas da maratona das lendas brasileiras. Assim como a do Boitatá, é muito contada entre os indígenas, que são nossos povos maravilhosos originários. Dizem que a Matinta Pereira é uma senhorinha que ora está como senhorinha e ora está como pássaro. E ela, vez ou outra, quer alguma prenda de algumas pessoas e vem pegar. E o que ela quiser, eles têm que entregar. Existem várias histórias da Matinta Pereira em todo o nosso Brasilzão e, como eu disse, com os nossos povos indígenas, que adoram contar vários causos e histórias com a Matinta Pereira. Ela se diverte pegando essas prendas, esses presentes que ela quer que as pessoas entreguem. Mas também é um ser que cuida, que preserva a nossa cultura e a nossa natureza. Maratona de lendas que eu gosto muito é a história da mula sem cabeça. Sim, é uma mula que dizem que das sextas-feiras de lua cheia fica sem cabeça e ali soltam uma chama de fogo para assustar e correr entre as florestas do nosso Brasilzão inteiro. Falam que são mulheres que se enamoraram por os padres ou quase padres ou aqueles que têm pretensão de ser padres. Sim, varia também como as outras histórias, mas o mais interessante é esse ser tão diferente que todo mundo conhece e adora desenhar e adora cultivar, faz parte da nossa cultura. Aquela mula com fogo no lugar da cabeça. A história que eu vou contar para vocês da nossa maratona das lendas é a Mulher da Meia-Noite. Você pode considerar uma lenda do folclore ou uma lenda urbana, porque essa história é contada também como uma lenda das grandes cidades. É aquela mulher que alguém dá carona, conversa e depois a deixa no seu destino, o cemitério, e ali na porta ela desaparece. É uma lenda que é contada também entre os taxistas, porque dizem que ela adora pedir carona, conversar com eles e depois o seu destino é a porta do cemitério. As crianças maiores adoram contar essa história, recontar como se estivesse em rodas de fogueira, que era assim que a gente contava antigamente as histórias. Eu acho muito interessante, muito divertida para a gente contar e recontar e se divertir com as lendas, que essa é brasileira,
mas foi contada e é contada em outros lugares e dizem que é muito antiga, desde a Idade Média. O legal dessa nossa maratona de lendas é o lobisomem. Isso, um homem. Tem histórias que falam que é o sétimo homem, filho de mais outras filhas mulheres. Tem várias variações dessa história que tem no Brasil e em outros lugares. Que nas noites de lua cheia, nas sextas-feiras inclusive, ele se transforma num monstro, num lobisomem e vai uivar para a lua. Mas dizem que ele vai atrás de se alimentar das crianças. Sim, uma lenda muito conhecida, contada e recontada, desse ser lendário que muito nos encanta com o seu uivar para a nossa maravilhosa e sempre misteriosa lua. A lua nos encanta e nos traz muitas histórias como o lobisomem, tal a sua maravilhosa, encantadora referência em nossas noites de luar. Interessante que eu gosto demais, mas ela é desconhecida se nós pensarmos no Curupira, na Mula Sem Cabeça, no Saci Pererê, dessa nossa maratona das lendas, é o Romãozinho. Pensa no menino ruim, mas que ruim. Sim, testemunhou contra a mãe, inclusive, fazia maldade em pessoa, em todo mundo que chegasse perto dele. E ele recebeu uma maldição, não morreria nunca, seria eterno. Na hora parece bom, mas não ter o fim das coisas, perder as pessoas ao longo do caminho, também é muito chato. Sim, Romãozinho é um ser de maldade, é um ser do nosso folclore, é um ser pra gente ter, bem longe de nós. Essa maratona das lendas folclore brasileiro, tem uma que eu gosto bastante também, que é a Besta Fera. Muitas das histórias do nosso folclore, elas vêm do nosso interior, que ainda preserva a cultura, a criatividade de contar histórias, de reproduzir encantamentos. A Besta Fera é uma dessas histórias. Se fala muito do interior, dessa besta fera que aparece como o próprio demônio para assustar as pessoas. Cada um fala que ela é de um jeito, de um modo. Ninguém tem foto, mas jura que... Uma das histórias dessa nossa maratona de lendas é o Papai Figo. Sim, é uma história antiga que vocês podem também conhecer algumas raízes dela. O bicho papão, o velho do saco ou outras histórias que vêm também, inclusive da Europa. Seria uma pessoa que tem uma doença grave, que só é curada com o fígado das crianças. Ai, que medo! Sim, histórias que muitas vezes nos trazem medo, nos traziam para as crianças não andarem sozinhas na rua. Sim, as histórias, as lendas também tinham essa função de educar e de fazer através das histórias que as crianças aprendessem alguma lição. Não saiam sozinhos, cuidado com o homem do saco, cuidado com o Papai Figo e mais outras histórias que fazem parte ou fizeram parte da nossa cultura, e essa Papai Figo está em uma dessas categorias. Maratona das lendas brasileiras, algumas lendas são muito típicas do lugar, da região, todo mundo conhece por ali, todo mundo jura que viu, mas ninguém tem foto, mas fala que já conversou. E um desses é o Barba Ruiva. Sim, um ser característico da região do Piauí, sim, das margens da Lagoa do Paranaguá. Dizem que ele fica por ali para atacar e perseguir e pegar as mulheres. Sim, todo mundo sabe dessa história naquela região e jura que viu. Gostaram? Pesquisem outras histórias das regiões desse Brasil, porque tem muita história legal para a gente conhecer, contar e recontar e se encantar. Uma das lendas do folclore brasileiro que as crianças amam, principalmente as meninas, é a Iara, sim, aquele ser com seus cabelos lindos, que tem um canto maravilhoso, mas cuidado com o canto de Iara. Sim, esse canto hipnotiza os pescadores e pode levá-lo para o fundo dos mares. Todo mundo conhece essa história, desse encanto, desse ser da natureza, que muito tem a preservar as águas do nosso Brasil. Sim,
e muito a encantar com sua beleza, com seu encanto e com suas histórias que todo mundo gosta. Yara é linda, Yara é pura beleza, tanto no seu sorriso, nos seus adereços, com a sua cauda de peixe e com o seu canto sem igual. Essa é a Yara, um dos seres mais contados e recontados nas escolas do nosso folclore brasileiro. Nossas histórias, na nossa cultura, tem muito essa coisa, esse mistério dos mortos. Sim, tem várias histórias sobre as missas dos mortos, que vez ou outra são feitas para acalmar os corações, as almas das pessoas que foram para outros lugares, né? Que tiveram essa passagem da vida para o mundo dos mortos. As crianças adoram contar e recontar essas lendas do folclore, essas lendas urbanas, desse mistério dos mortos. E dizem que essas missas são feitas para acalmar e para preservar o mundo dos mortos mais calmo dos mundos dos vivos, tá bom? Pesquisem que é bem bacana. Eu adoro essas lendas de mistério, às vezes de terror, desse mundo dos mortos. Já tem mais. Que começa triste, tem várias variações. É o Negrinho do Pastoreiro, uma história gaúcha, que fala que é um menininho, um serzinho que vive em seu cavalinho e ajuda as pessoas a encontrar algo perdido, pessoas perdidas. É um menino muito bondoso, mas que tem aí em sua história alguns fatos tristes, de que ele tinha sido maltratado, que ele trabalhava em uma fazenda, mas é um ser de puro amor e de encantamento que ajuda as pessoas quando estão em aflição e perderam algo, estão perdidas nos caminhos. Essa história do Negrinho do Pastor. Lembra que eu falei para vocês que as lendas são muito antigas e elas têm umas variações de acordo com o lugar? O boitatá é aquela cobra grande que eu já contei aqui para vocês, mas tem outra cobra grande com outras histórias na região da Amazônia. Sim, boiúna, cobra grande, cobra norato. Dizem que essa cobra, ela tem vários poderes de se transformar no que ela quiser, de um barco, de uma canoa, e que também ela tem aquele fogo nos olhos, aquela chama. Ela assusta e ela se transforma misteriosamente. Finalizar essa nossa viagem às lendas e histórias brasileiras, eu não poderia deixar de falar com muita alegria do Saci Pererê. Eu adoro as histórias do Saci Pererê. Até brinco, quando some alguma coisa em casa, eu falo, só pode ser o Saci. Sim, esse ser que veio de várias outras histórias, do continente africano, de outras culturas. Existe em todas as florestas para proteger, assim como os outros seres, as florestas brasileiras. Nas histórias do sítio do Pica-Pau Amarelo, muito bem retratou Monteiro Lobato, o nosso Saci Pererê. Está em outras partes da nossa cultura. Alguns dizem que ele é maldoso, mas eu prefiro dizer que ele é uma criança divertida e peralta. Sim, ela adora esconder, adora brincar, adora pegar, né? Nos pregar peças de todo esse encantamento, dessa alegria que tem o nosso Saci Pererê com o seu gorrinho e ó, girando para se esconder da gente. É difícil pegar um saci, sim, e ele fala muito sobre o encantamento, sobre a brincadeira, sobre a alegria de ser criança e de preservar a cultura, as tradições e as nossas florestas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa viagem, desse universo que nós brincamos aqui, da cultura brasileira, das lendas. Eu falei bem pouquinho de cada uma, porque a ideia é que vocês multipliquem, vão atrás das histórias mesmo. Espero que vocês tenham gostado e preservem e cultivem as lendas do nosso Brasil. E procurem outras lendas de outros lugares, porque é sempre muito legal e muito gostoso conhecer as lendas e as histórias dos povos. Um beijo e até a próxima, porque sempre tem uma boa história pra gente contar.